A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Uma boa noite a todos. Que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já eu quero agradecer a você, meu amado e querido irmão, que tem participado, tem orado juntinho conosco, meus amados. Deus abençoe a sua vida e Deus continue usando você para espalhar o amor de Cristo a outras pessoas. Hoje nós vamos ler o capítulo 8 de Deuteronômios. Amém? A disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Sabiam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo o temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Advertência contra a ingratidão. Depois que tiver comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e os seus decretos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos e sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso, pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digo, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim todas essas riquezas. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que lhe dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes cultos,
encurvando-lhes diante dele, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Amém, meu amado e querido irmão. Louvado é o nome do Senhor. Queridos, mais uma vez, eu quero lembrar a vocês que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo citava sempre as Escrituras, né? Lembra que Jesus, quando foi tentado, né, no deserto por Satanás, ele citou as Escrituras, né? Mas lá no versículo 3 diz assim, ó: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Veja, meus amados irmãos, o que eu quero, né, frisar aqui com isso? É que a palavra do Senhor é a nossa força, querido. É ela que nos guia, é ela que nos direciona, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, né? Uma das formas que temos de nos armar, de nos preparar para enfrentar as batalhas que se levantam contra nós, é lendo a palavra de Deus. Jesus, ele venceu o inimigo, não foi com grito, não foi com mandinga, não foi com sapateado, não foi com línguas estranhas. Jesus, ele derrota Satanás no deserto, ele bota Satanás para correr no deserto, usando a palavra de Deus, né? E aqui tem um texto, né? A gente já leu outros, mais um texto onde Jesus cita a palavra, onde está escrito: nem só de pão viverá o homem, né? Então, meus amados, aí fica, né, esclarecido a importância de lermos a palavra. Quer vencer as batalhas da vida? Conecte com Deus e leia a sua palavra. Outra coisa que eu quero frisar a vocês, né, que Moisés ele está aqui, ensinando ao povo, refrescando a memória do povo, para que eles não se esquecessem de como Deus tratou eles, Deus preparou eles para que pudessem estar entrando numa terra boa, aonde não lhe faltaria nada. O Deus que promete, ele é fiel para cumprir. Mas existe um mais, né? Tenham cuidado, Moisés diz, de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Tenham cuidado de não esquecer. Às vezes, meus amados irmãos, as pessoas acabam esquecendo da onde Deus as tirou. As pessoas acabam esquecendo das situações difíceis que estavam passando, aonde Deus as levantou. Muitas vezes a pessoa estava lá desempregada, desesperada atrás de um emprego, e estava ali, ó, ia na igreja, lia a Bíblia, orava, aí conseguiu um bom emprego, um bom cargo, foi promovido, e agora esqueceu de Deus. Esqueceu que antes estava desempregado, esqueceu que antes estava passando uma situação difícil, mas que alguém deu forças para, colocou ela no lugar certo para que ela estivesse lá empregada, né? E assim em diversas situações, pessoas que estavam passando por lutas e dificuldades, aonde Deus tira, Deus levanta, e em pouco tempo se esquecem de quanto Deus já livrou, de quanto Deus já libertou, de quanto Deus já ajudou, né? E aí acabam esquecendo. E aí, antes procuravam obedecer, fazer a vontade de Deus, e agora
e esquecem e deixam de fazer a vontade de Deus. Então Moisés ele está falando aqui de quê? De ingratidão, né? Ingratidão. Não devemos ser ingratos para com Deus. Devemos ser gratos em todos os momentos, devemos, né? Agradecer a Deus em todas as situações, querido. Só porque uma situação difícil se levantou agora, eu me esqueço da onde Deus já me tirou outras vezes. Eu não posso esquecer. A palavra diz que dias difíceis viriam, né? Mas o Senhor estaria conosco. Então, meu amado irmão, lembre-se disso. Não é porque uma situação difícil se levantou que nós vamos se esquecer da onde Deus nos tirou. Parece que eu vejo um filme, eu vejo a minha história passando na minha frente. De quantas batalhas o Senhor me levantou, de quantos livramentos o Senhor me livrou, de quantas bênçãos o Senhor colocou em minhas mãos. Amém? Vamos ser gratos a Deus, meus amados. E vamos obedecer à vontade de Deus. Não viver do jeito que queremos viver, mas viver do jeito que agrade a Deus. E se sabendo que Deus está feliz com essa forma que vivemos, estaremos felizes também porque estamos agradando o nosso Deus. Amém? Eu vou parar por aqui, né? Fica aí a mensagem de Deus nesta noite para cada um de nós. Deus abençoe a sua vida. Vamos à oração da fé.